éssemos fiéis? Nenhuma. Então, se Jesus não mandou seguir religião, Jesus mesmo não foi seguidor de religião nenhuma, por que que estão seguindo religião? Por que que está atrás do catolicismo romano, que engana desde o seu começo? Por que está atrás de religião evangélica, que está pregando falso evangelho, doutrinas de demônio, onde coloca um político atrás do altar e fala que é pastor, onde pega um mercenário de um vereador, de um deputado e chama ele de pastor, sendo que pastor só foi levantado por Deus para apacentar ovelhas, para cuidar do rebanho de Cristo. Mas hoje não, qualquer vereador é pastor, qualquer um que estuda e pega um título de pastor, ele é pastor, sendo que nos tempos de Jesus, pastores não existia, era sempre um dom de cuidar de almas, e nos tempos de Jesus, quem cuidava de almas era reconhecido como pastor, embora que nos tempos de Jesus não teve nenhum pastor. Nos tempos de Jesus não vi ninguém sendo chamado pastor, a não ser Jesus. Jesus, ele foi o único pastor. Depois de Jesus, procura na Bíblia, você vai ver que não houve nenhum pastor. Ninguém foi chamado de pastor depois de Jesus. Eu leio de Mateus até Apocalipse, ninguém foi chamado de pastor depois de Jesus. Nós vemos na Bíblia Sagrada dizendo que Deus levantou uns para pastores, outros para bispos, outros para presbíteros, outros para evangelistas, como eu estou fazendo agora. Ou seja, como título não é, é como dom. Pastor não é o que estuda, faz teologia e fala: eu sou pastor presidente da tal assembleia, pastor presidente da Deus Amor. A igreja de Cristo não é empresa. Na igreja de Cristo não tem maior, na igreja de Cristo não tem menor, na igreja de Cristo não tem títulos, não tem cargos, não tem. Mas a Bíblia diz que os fariseus, eles ficavam sentados na cadeira de Moisés. Os escribas amavam ficar sentados nos primeiros assentos na cadeira de Moisés. Eles amam as cadeiras dos altares, eles amam lotar aquelas cadeiras que estão em cima dos altares e serem reconhecidos como pastores, como grandes homens de Deus, porque são fariseus. Porque Jesus nunca quis essa glória, os discípulos nunca quiseram esta glória de serem chamados de mestre, de serem chamados de grandes homens de Deus, e não foram chamados de grandes homens de Deus. Eles foram rejeitados, eles foram mortos, eles foram levados a serem crucificados. Os apóstolos morreram. Os grandes apóstolos de hoje, eles são ricos porque eles são mercenários. Mas os apóstolos do tempo de Jesus, depois de Jesus, eles foram chamados de falsos profetas. Mas os grandes pastores e apóstolos que estão na terra nos dias de hoje estão ganhando milhões, estão sendo chamados de homens de Deus, quando na verdade são corruptos, são mercenários, são cães gulosos, que abrem igreja como se fosse empresa, que abrem igreja e estão preocupados com ganho, estão preocupados com fechamento de mês, onde se tornou empresa. Essa é a verdadeira empresa evangélica nos dias de hoje, onde ela só tem um intuito: usar a palavra de Deus, e o maior intuito, ganhar dinheiro em nome de Deus. Paulo, ele nos advertiu, ele diz: farão de vós negócio com palavras fingidas, com discursos mentirosos vos enganarão, farão de vós negócio. Eu te pergunto agora, o meu discurso aqui te seduziu a quê? O meu discurso aqui, ele te atraiu para quê? Para onde? Para fazer o quê? Eu entendo que é para a palavra de Deus, não é para nenhum templo, nenhum curral gospel, nenhuma empresa evangélica, mas para buscar ao verdadeiro Deus. Mas qual que é o discurso do falso profeta? Ele fala para você buscar Deus, é claro, o nome de Deus tem que ser usado. Mas o que ele vai falar depois? Olha, campanha. Não, pastor, eu preciso fazer isso e aquilo. Tá, faz a campanha que vai dar certo. Não dá certo. O que eu preciso fazer? Faz a campanha tal. Faz a outra campanha. Você vira escravo, vira refém. Aonde agora?
o medo vai atuar, porque a partir do momento que você colocou na mente o medo, que você não dá, você está roubando a Deus, a partir do momento que coloca um medo no seu coração, você vira escravo. Aí o que que acontece? Se eu sair de lá agora, eu vou ser amaldiçoado. Aonde que Deus ele amaldiçoa alguém, sendo que Ele mesmo abençoa? Agora, se eu parar de fazer a campanha, de dar o dinheiro para a igreja, porque é para a igreja, é para a obra. Que obra que é essa? Que faz bazar e está ganhando na porta do templo. Que obra que é essa? Que não faz evangelismo nunca, só fazem festividades, vendem galinhada para ganhar dinheiro. Isso não é igreja, isso é empresa. A igreja de Cristo está uma vergonha. Não é de Cristo, mas a dos homens. Virou empresa, comércio religioso, onde fazem galinhada para vender na porta do templo, para construir templo, porque construção de templo dá dinheiro. Agora, pregar evangelho na rua não dá dinheiro, porque se eu pregar no centro, e vamos supor que eu tivesse um endereço aqui no bairro da Vitória, como que eles viriam? Não dá dinheiro. Então não vão para as ruas porque não dá dinheiro, porque são mercenários. E você precisa entender que você não está dependente de homens, você depende de Jesus. Você precisa aprender de Cristo, aprender na palavra. Aprenda na palavra, porque Jesus falou em Mateus 11:29: aprendei de mim que sou manso e humilde, e então encontrareis para vós descanso para a vossa alma. Aprendei de Jesus Cristo. Aprenda hoje, nesta noite, que nós precisamos da Bíblia, e a Bíblia nos ensina acerca da verdade única e absoluta. A Bíblia nos ensina acerca de uma verdade única e absoluta, que é a qual leva ao céu. Aqui Jesus fala, versículo 29, Mateus 10, versículo 29, versículo a qual Jesus mesmo falou. Olha só o que está escrito, Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprender com quem? Vede, Jesus está falando, aprendei com mim. Com quem? Eu que estou aqui com o microfone? Não, aprendei de Jesus Cristo. Como que eu aprendi de Jesus? Como que nós aprendemos de Jesus? Com a Bíblia. Ah, mas eu vou ler a Bíblia e não vou entender. Mas Jesus falou que o Espírito Santo de Deus é professor. A Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus, Ele estará convosco por todos os dias. Ele vos ensinará. Ele vos ensina todas as coisas. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que nós lemos nessa palavra. E Ele nos dará o entendimento. Ou você prefere aprender com um teólogo? Porque uma coisa é bem diferente eu aprender de joelho no chão, diretamente da fonte que vem do céu, e eu aprender sentado numa cadeira com livros que homens trouxeram até a mim. O entendimento que vem dos homens é raso, o entendimento que vem dos homens, ele é limitado, mas o entendimento que vem do céu, que vem do alto, ele vem diretamente da fonte, e ele é profundo, ele é largo. Esse é o entendimento que Jesus falou, que nós precisamos buscar. Nós precisamos aprender de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender mais com as obras que Jesus fez. Nós precisamos entender e aprender mais com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos ensinar qual a conduta correta na terra, a qual nós devemos tomar diante de Deus. Aprenda nessa noite que Jesus é o único caminho, e não dependemos de pastor, religião, de homens. Nunca estivemos dependentes. O véu se rasgou de alto a baixo. O que que o véu representa? O véu se rasgou. O véu era separação.
Nos tempos do Antigo Testamento nós precisávamos de sacerdotes, homens que nos religavam a Deus, que nos levavam a nossa petição a Deus, que falavam com Deus por nós. Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, agora não há mais divisão. O homem fala diretamente com o Pai, desde que o seu coração esteja arrependido, desde que você esteja buscando de coração sincero e puro, Deus vai ouvir. O véu se rasgou. Quem falou para você que é só o pastor que fala com Deus? Quem falou para você que você precisa ir até o padre, que é comedor de arroz e feijão igual eu, e é muitas vezes muito mais pecador que você? Quem falou que você tem que falar com o padre, para o padre pedir perdão para Deus? Não, é você que pede perdão diretamente a Deus. É você que pede diretamente a Deus, para Deus te ensinar essa palavra. Faça isso nessa noite, meu amado. Dobra o joelho no chão e fala: Deus, me ensina essa palavra hoje, porque eu quero ser salvo. Faça isso hoje, dobrando o teu joelho dentro do teu quarto. Fala com Cristo hoje dentro do teu quarto e fala: Senhor, eu quero desvendar os mistérios desta palavra que os homens ocultaram de mim, porque é isso que os pastores fazem. Eles ocultam esses mistérios para que nós fiquemos escravos deles, para que nós dependemos deles, e assim ficamos buscando eles sempre e nos tornamos presa sua. Mas Paulo falou para nós tomarmos cuidado, para que ninguém nos fizesse presa sua, para que ninguém faça de nós presa. Presa é o que? Escravo seu. Não é isso que eu vim fazer essa noite. Não estou com a camisa de uma denominação com endereço. Não estou aqui com o intuito de te dar um endereço, fazer você presa minha, escravo meu, aprender somente de mim. Não, mas estou aqui para te apresentar o verdadeiro Deus vivo que está no céu, que é o mesmo Deus que eu sirvo e que você pode servir hoje. E você serve Ele diretamente, falando com Deus, falando com o Pai. Aprende diretamente da fonte. Tem coisa melhor do que você pegar diretamente da fonte? Que coisa nojenta pegar água que outras pessoas estão te dando. A água que a pessoa vai pegar ali na esquina e vai trazer até você, você não sabe de onde ela veio. Mas beba diretamente da fonte. A fonte é a palavra. Essa fonte aqui ela é inesgotável. Essa fonte aqui ninguém paga para ter acesso a ela. Ninguém paga para ter acesso à fonte verdadeira, que é a água. E se você não tiver uma Bíblia, a minha Bíblia pode ser sua hoje. O Senhor, Ele tem grande pressa nesta geração, que aprendam de Jesus Cristo. Para aprender certo, tem que aprender de Jesus Cristo. Paulo, ele declara que tudo que ele aprendeu dos tempos que ele era fariseu, ele lançou no lixo. Ele reputou como lixo e como esterco. Paulo, ele diz que tudo que ele aprendeu dos tempos que ele era religioso, jogou no lixo. Ele considera como nada, como esterco, como algo que se joga fora. Tudo que nós aprendemos antes de conhecer a Jesus serve para nada. O que eu aprendi do catolicismo serve para o lixo. O que eu aprendi da religião evangélica serve só para lixo. O que é verdadeiro nós guardamos, o que é falso serve só para o lixo. O que é falso? O dízimo que pregam hoje, estão pregando de forma errada. Você pega a Bíblia, abre de Gênesis, Apocalipse, você não encontra uma vez Deus falando que quer dinheiro. Deus está falando de um dízimo que era colheita, lavouras, plantações, alimento. E Ele estava falando com um povo específico que era de Israel. Mas hoje transformaram tudo, misturaram, falaram que dízimo é dinheiro, devorador é o diabo, sendo que devorador era lagarto, era insetos, mas hoje é diabo, o diabo é devorador. Onde falam, traga os dízimos para a casa do tesouro. Casa do tesouro era em Israel. Hoje é em qualquer esquina que se abre uma igreja, fala que é casa do tesouro, mas vai levar para eles uma cesta básica, vai levar para eles um melão, uma abóbora, um saco de arroz, para ver se eles aceitam como dízimo. Não aceitam. Mas eram assim que levavam os dízimos no tempo que Deus ordenou para a tribo de Levi. E hoje não, dinheiro transformaram
em dízimo, pegaram o dízimo, transformaram em dinheiro, usando e alegando que não existia dinheiro nos tempos antigos, sendo que José do Egito, José foi vendido para o Egito a dinheiro. Como não existia dinheiro, pastores? Como não existia dinheiro, pastor, se José foi vendido por dinheiro para o Egito? Sendo que os sacerdotes, eles vendiam aquele dízimo, transformavam em dinheiro e ajudavam os necessitados, levavam por destino certo. Então aprenda de Jesus, aprenda de forma correta que igreja não é templo, igreja não é empresa, igreja são pessoas, porque Jesus é o cabeça, e se nós temos Jesus como cabeça, seguimos a Ele, somos membros do corpo de Cristo, e assim nos tornamos igreja de Cristo. Eu baixei pela metade, tá metade, eu tô terminando, tá bom? Eu baixei pela metade, agora eu termino. Então é isso, meu amado. Essa é a verdade, não é minha essa verdade. Eu não sou dono dela, não paguei nada para estar com essa Bíblia.